Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao 38. Deixa eu só desativar um. Amém. A palavra do Senhor diz: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos aqui. Fala conosco, Senhor. Sem Ti nada posso fazer. Que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos. Usa-me com Teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha sobre este lugar. A Tua presença já é real. Tu já se faz presente aqui, Senhor. Por isso nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, por tudo aquilo que Tu és. Em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor? Quero falar do tema que chama o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Nós acabamos de ler. O grande mandamento é amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e todo o entendimento. E Jesus fala: esse é o grande mandamento. Este é o grande e primeiro mandamento. Quero te fazer uma pergunta reflexiva. Em que lugar Deus está na sua vida? Em que posição Deus se encontra na sua vida hoje? Qual é a posição que Deus se encontra? Ele está em primeiro lugar na sua vida? Porque aqui, em Mateus está falando que Ele precisa estar em primeiro lugar. Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Muitas vezes, querido, nós temos colocado coisas, pessoas, que não seja Deus. E aí, nós nos aproximamos de Deus para pedir algo e queremos ter respostas imediatas. E muitas vezes não temos porque não fazemos o principal. Não fazemos o principal, que é colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, que é amar a Deus. Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que ser o primordial. Ele tem que ser o primeiro. Será que nós temos colocado a Deus em primeiro lugar? O quanto nós estamos dispostos a buscar a Deus? A esse Deus que é amor? A esse Deus que nos ouve? Porque Deus, Ele não está morto. Na sua palavra fala que Ele não está com a mão encolhida que não possa nos abençoar, nem com os seus ouvidos tampados que não possa nos ouvir. Ele te ouve. Ele te abençoa. Jesus, Ele morreu, mas a palavra de Deus fala que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Se nós
amarmos a Deus em primeiro lugar e colocar Ele como o centro da nossa vida, nós viveremos algo sobrenatural. Como nunca vivemos antes. Como nunca vivemos antes. Mas nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. Hoje pela manhã eu falei sobre o adorador que o Pai procura. E a palavra fala que Ele, Deus, Pai, Ele não está à procura da nossa adoração, mas Ele está à procura do adorador, que somos nós. Mas para adorarmos, Ele não está à procura de qualquer adorador, não. Ele está à procura de um adorador que o adore em espírito e em verdade. É com todo o seu ser, é com toda a sua força, é se entregar totalmente ao Senhor. Não é pela metade, não é aqui, Senhor, tu pode, aqui não, aqui eu me entrego e aqui não. Não, é totalmente ao Senhor. É isso que Ele espera de nós. Deus, o Senhor, Ele espera que o amemos com tudo que há em nós, de todo o nosso coração. Coração fala de intensidade. Com toda a nossa alma, fala de desejo. Eu desejo, Senhor, buscá-lo. Eu desejo, Senhor, eu anseio por Ti. Por isso eu quero estar na Tua presença, porque a Tua presença é o que mais importa. É o que mais tem valor para mim. É o que mais é importante. Por isso eu estou aqui, Senhor, para colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Agora, quantos dizem que ama da boca para fora, mas os seus atos são contrários àquilo que você diz? Se eu digo que amo a Deus, eu tenho que expressar esse amor. E esse amor eu expresso com a adoração, com a entrega total a Deus, colocando Ele em primeiro lugar na minha vida. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Muitos vão escovar os dentes, vão tomar café, vão fazer um monte de coisa, mas o principal não faz. Quer buscar a Deus, quer se colocar diante dEle, quer se prostrar diante dEle e dizer: Senhor, Tu és o primeiro, e por isso eu estou aqui, para o adorar, para o exaltar, para o glorificar, para buscar a Tua face, para me render totalmente a Ti. Por isso que muitos de nós não temos experiências sobrenaturais com o Senhor, porque ficamos na superficialidade. E não, se nós nos entregarmos totalmente ao Senhor, se nós nos rendermos totalmente ao Senhor, viveremos milagres, viveremos o sobrenatural. Mas se fizermos isso, se não fizermos, não vamos experimentar. Ele fala que nós devemos o amar e o buscar com todo entendimento. Entendimento fala de compreensão, de saber quem é Deus. Ele é santo, Ele é eterno, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele não muda, Ele é imutável, e aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida vai se cumprir. Vai se cumprir. Ele nunca irá nos desamparar. Deus nunca irá nos desamparar.
Mas o que Ele quer de nós, nessa noite, não só aqui, neste momento, não. Precisamos estar aqui sim para adorar, para exaltar e glorificar o Deus. Mas isso é uma prática diária, de busca diária na sua casa. Todo instante, a todo momento. Você ora, você busca, você se entrega, você se rende ao Senhor. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele quer. Lá na palavra do Senhor em Jeremias 29:13. Olha o que diz a sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Novamente aqui neste versículo fala de buscar de todo o coração. Intensidade. Não deve ser de qualquer jeito. Não deve ser de qualquer jeito. Eu vou fazer aqui. Se você não tem um hábito de orar e de buscar ao Senhor, começa com 5 minutos. Começa com 5 minutos ali, coloca um louvorzinho, adora Ele, diz o quanto Ele é precioso, o quanto Ele é maravilhoso para você, o quanto Ele representa para você. Começa aos pouquinhos, e aí você vai aumentando. Na outra semana está 10 minutos, na outra semana está 15 minutos, na outra semana está 20. De repente você está passando 1 hora ali, adorando ao Senhor, desfrutando da presença dEle. É isso que Ele quer de nós. Qual tem sido a sua prioridade? Quanto tempo? Nessa pandemia mesmo, quando nós estávamos ali na nossa casa, que muitos ainda estão, nós fizemos maratona de séries. Aí um dia desse eu assisti um monte de série e eu falei, meu Deus, uma tarde toda. Eu falei, não está certo isso. Não está certo. O mais importante é estar na sua presença, Deus. É isso que me enche, é isso que me satisfaz. É isso que é o mais importante. E Jeremias fala ali, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele quer ser encontrado por você. Ele quer ser encontrado por você. Mas tem que ser de todo o nosso coração, com toda a nossa força. A busca eficaz que nos leva a encontrar o Senhor está relacionada à intensidade. Buscar a Deus de todo o coração. O termo buscar, em conjunto com a expressão de todo o coração, sugere uma gravidade que toca os limites do desespero. Senhor, eu que te quero. Não importa, Senhor, eu te quero, eu vou te buscar. Senhor, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, eu não vou retroceder, eu não vou olhar para trás, eu vou te buscar, Senhor, porque se eu estiver na tua presença, eu vou ter resposta, eu vou ter resposta. Um dos heróis da fé, David Brainerd, ele pregava para os peles vermelhas. E o que ele mais ansiava, o que ele mais buscava, era a presença do Senhor. Ele passava horas e horas orando, buscando a face do Deus. E ele dizia que não havia nada mais precioso do que a presença de Deus. E quando ele era invadido pela presença do Senhor ali, ele não queria sair. Imagina você sendo envolvido pela presença de Deus, quando você o busca,
querido, é algo que nós não conseguimos mensurar. Não é algo que nós conseguimos descrever. É algo sobrenatural, é algo maravilhoso. Quando você é invadido pela presença do Senhor, você sente como se fosse um abraço. Mas não é um abraço humano, é algo sobrenatural. Ele te envolve de tal forma, e você vai sendo invadido por aquele amor que você não consegue explicar, mas você consegue sentir. Deus, Ele quer ser encontrado por você, mas você precisa colocar Ele em primeiro lugar. Você precisa amá-lo com todo o seu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. É isso que Ele precisa ter de você. É isso que Ele precisa ter de nós. A coisa mais importante para Davi era estar na presença do Senhor, era poder contemplar a sua face. Salmo 27:4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isso é Davi declarando: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza do Senhor e meditar no seu templo. Queridos, está vendo a declaração de Davi? Davi era rei, o Naldo falou aqui. Aquilo não mudou o coração dele, quando ele chegou a se tornar rei. Ele tinha um coração, e o coração dele era entregue totalmente ao Senhor. Por isso que Davi desejava tanto a presença de Deus. Porque não há nada que se compara à presença de Deus. Não há nada que se compara à presença de Deus, querido. Nós devemos ansiar por isso. Nós devemos desejar isso. Passar. Investir tempo na presença do Senhor, para buscá-lo com toda a nossa força, com toda a força do nosso âmago. É isso. Será que nós temos feito isso? Buscado Ele com toda a nossa força? Aquilo que os homens da Bíblia e outros homens do passado experimentaram, não estava disponível somente a eles, mas aqueles que se entregam e o buscam verdadeiramente, irão experimentar desse poder, irão experimentar desta presença. Se você deseja e o busca, você vai experimentar. Você vai experimentar. A expressão uma coisa indica prioridade. É o que está dizendo aqui no Salmo 27:4. No início, uma coisa eu peço: prioridade. Deus era a prioridade na vida de Davi. Deus era a prioridade. Davi, ele era um homem totalmente dependente de Deus. Se tornou um rei. Ele tinha tudo que ele queria. Mas ele não esqueceu daquele que o colocou naquela posição. Nós não deveremos esquecer de Deus
quando mudarmos de uma posição. Davi, ele não se esqueceu, ele continuou sendo o mesmo. O seu coração era entregue totalmente ao Senhor. Por isso ele amava estar na presença de Deus. Por isso ele queria mais de Deus. Porque, querido, uma vez que nós experimentamos a presença de Deus, nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. E hoje você tem a oportunidade de sair daqui e tomar uma atitude, porque é a sua atitude diante de tudo que fará a diferença. E aí sim você irá experimentar este amor. Mas por que Deus pede que o amemos em primeiro lugar? Será que Deus tem problema de autoestima? Será que Deus tem problema de solidão? Não. Porque se você o buscar, você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Nunca experimentou. Para Davi, Deus estava em primeiro plano. Antes de tudo, Deus. Antes de tudo, Deus. Davi era continuamente atraído pela pessoa de Deus, ao relacionamento pessoal, à busca pela intimidade ao Senhor. Davi era totalmente dependente dele. Ele desejava ardentemente por sua presença. Davi não fazia nada, sem antes consultar ao Senhor, sem antes o buscar, sem antes estar na sua presença. Apesar dos erros, dos pecados, Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele colocou o Senhor em primeiro lugar. Porque ele era primordial. Porque Deus era o primeiro. Deus nunca ficou em segundo plano na vida de Davi. Não, de forma nenhuma. Mas ele se rendeu totalmente ao Senhor. Ele se entregou totalmente e experimentou o que ele experimentou. Querido, você ama seu pai? Você ama sua mãe? As mães, os pais amam seu filho? Você teria coragem de entregar o seu filho em sacrifício a Deus? Em Mateus capítulo 10, versículo 37, diz: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que estar em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar não significa que eu não posso amar o meu pai, o meu irmão, a minha mãe, o meu filho. Não! Eu tenho que amar, mas Deus está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar. Amém? Devemos amar mais do que tudo. O devemos amar mais do que tudo. Nos entregar totalmente. Moisés, ele amava tanto a Deus e o buscava tanto. Em Êxodo 33:11 fala:
falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Deus falava face a face com Moisés. Querido Deus, Moisés, ele passava tempo, horas, na presença de Deus. E quando ele retornava, as pessoas viam nele o rosto brilhar, viu o resplandecer da glória de Deus sobre a vida dele. Você imagina isso? O quanto a presença de Deus nos transforma, o quanto da presença de Deus nos enche. Não conseguimos mensurar o quanto Moisés se entregou ao Deus que mudou a sua história, que mudou a sua vida. Para Moisés, como Davi, o mais importante era estar na presença do Senhor. Era estar na presença do Senhor. Se nós decidirmos hoje buscar a Deus e o colocá-lo em primeiro lugar, querido, nós iremos ver a glória dele se manifestar nas nossas vidas, como nunca antes. Ele quer te encher, Ele quer transformar a tua história, Ele quer mudar essa situação em que você se encontra. Eu falei pela manhã, porque muitas vezes, diante das dificuldades e diante dos problemas, e diante das provas que virão, porque quando nós estivermos aqui, Jesus, Ele veio, Ele não nos enganou, mas Ele disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto nós estivermos aqui, passaremos por aflições. O dia mau vai chegar para todo mundo, mas a diferença é que se eu estiver na presença de Deus, aquilo não irá me abalar a ponto de retroceder ou desistir do Deus que me ama com amor incondicional. Ele quer, Ele te ama, Ele te deseja, Ele quer a tua presença. Mas nós precisamos amá-lo e colocá-lo em primeiro lugar. A obediência por amar a Deus. Todo mundo sabe dessa história. Abraão, Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu te mostrarei. Sai daí. Em um momento novamente ele aparece para Abraão e fala: ó, eu vou te fazer uma grande nação, vou multiplicar a tua descendência, vou te dar um filho também. E aí Sara, já de idade, uma idosa, ela concebe e dá à luz a Isaac. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu, seu filho muito amado, filho muito esperado. Para uma mulher daquela época, não ter filho era algo desonroso.
Mas para uma mulher que já estava idosa e que não tinha mais o costume, ela já não menstruava mais. Imagina isso. Imagina isso. E Deus promete. E de repente, em algum momento, Sara percebe que o seu corpo começa a mudar. E a sua barriga começa a crescer. Certamente ela passou por enjoo. E ali no primeiro mês, a sua barriga começou a crescer. Segundo mês, terceiro mês, a sua barriga foi crescendo mais e mais. Que chegou um momento dela sentir o seu filho mexer. Para uma mulher que está grávida, que sente o seu filho mexer, é algo sobrenatural. É uma alegria de saber que tem algo dentro dela. Já ouvi dizer que quando o bebê mexe, para algumas mulheres, há um certo desconforto. Mas aquele desconforto que ela sente, logo se torna em alegria por ele ter mexido. E ali passa meses, até que venha o dia do parto. Começam as contrações, dores terríveis. Dores terríveis. Até o momento dela conseguir de fato dar à luz à criança. E aquelas dores que ela sentiu, ela já não lembra mais. Porque agora, aquilo que ela mais desejava, aquilo que ela mais esperava, que ela viu crescer dentro dela, agora está no seu braço, em seus braços. O filho amado, o filho esperado, a promessa. Certamente Isaac tinha tudo o que ele queria. Ele tinha o melhor. Era uma criança talvez mimada, porque demorou tantos anos de espera para que o milagre acontecesse. E ele foi crescendo, foi crescendo. E olha o que diz, em Gênesis 22, de 1 a 2. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Como assim? O filho desejado, o filho amado, a promessa. Demorou tanto tempo, esperei tanto por isso. E agora, o Senhor pede o seu filho. E nesse texto aqui, nós não vemos Abraão retroceder, ou murmurar, ou questionar a Deus. Porque o Deus que gerou o filho, que fez com que eles pudessem desfrutar daquele filho, que Sara pudesse gerar aquele filho, poderia mudar essa situação, poderia reverter aquela história. E ele não, vacilou em nenhum momento. Ele pegou e obedeceu. E ele pega o seu filho. Imagina Abraão indo em direção ao monte com seu filho. Aqui no texto é bem claro: o filho que tu amas. O filho que tu amas. Vai e entregue.
E ele foi. E ele foi. Mas por causa da sua obediência, querido, por amor a Deus, Abraão, na hora de imolar Isaac, na hora de sacrificar Isaac, bradou dos céus um anjo: Abraão, não toque no rapaz. Eu sei que me temes. E aquilo que poderia estar sendo um momento de sacrifício para Abraão, de entrega ao filho que ele tanto aguardava, que ele tanto esperava, Deus mudou a história. Deus proveu um carneiro no lugar de Abraão. Mas porque Abraão obedeceu, porque ele amava a Deus em primeiro lugar. Quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, é isso que ele faz. Ele pede para provar o seu coração. Verdadeiramente, onde está o seu coração? Quero ver, Abraão, se tu me amas, se eu sou importante, se eu estou em primeiro lugar na sua vida. Você teria coragem de oferecer o teu filho? Abraão fez. E o recebeu de volta. E o recebeu de volta. E por obedecer e por amar a Deus, queridos, Deus o abençoou de forma sobrenatural. E multiplicou a descendência de Abraão. Abraão, ele multiplicou a descendência de Abraão como as estrelas e como a areia da praia do mar. Imagina isso, aquele que não tinha nenhum filho, agora Deus havia multiplicado, abençoado a sua geração. Que de Isaac veio Jacó, e de Jacó veio as 12 tribos. Está vendo? De um, houve uma multiplicação, por obedecer e por amar a Deus. Por essa atitude, querido, de Abraão, Tiago 2,23, diz: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Imagina isso? Nós só chamamos uma pessoa de amigo se nós temos intimidade com ela, se temos um relacionamento com aquela pessoa. Muitas vezes um amigo bem próximo, nós confessamos, ali compartilhamos algo para aquela pessoa. Era isso que Deus fazia com Abraão. Abraão, meu amigo. Abraão, meu amigo. Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Porque Deus era mais importante do que tudo para ele. Queridos, só iremos viver as promessas se colocarmos o nosso coração diante de Deus, para buscar com toda a nossa força. Daniel, ali foi exilado, foi levado para uma outra nação. E Daniel, ele não se prostra diante de outros deuses. Ele decidiu buscar a Deus, ele decidiu colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro, não vou me contaminar com as coisas do rei. Não vou me contaminar com as coisas do rei. Não.
Vou buscar a Deus, vou colocar Ele em primeiro lugar. Daniel, ele coloca Deus em primeiro lugar. E aí um momento da história fala que quando tocava uma música lá, o povo tinha que se prostrar diante de uma estátua lá e adorar. E Daniel, não vou. Daniel orava e buscava Deus 3 vezes ao dia. Ele decidiu, eu vou buscar a Deus, porque Ele é o mais importante. Não importa o que vão fazer comigo, eu não vou me prostrar diante de outros deuses. Eu quero a presença de Deus na minha vida, porque Ele pode fazer a diferença, porque Ele pode mudar a minha história, porque Ele pode me livrar desses. E aí vão lá uns camaradas e fala para o rei lá, ó, esse aqui não está orando, não está adorando a imagem. E aí Daniel é pego e é jogado na cova dos leões. Você conhece essa história? E o que acontece? Aquele homem, Daniel é jogado ali na cova dos leões, mas nada acontece. Porque quem estava com ele ali na cova era Deus. Era a presença de Deus. E aqueles leões, querido, não abriam a boca para ferir Daniel. Quando você colocar a Deus em primeiro lugar e buscar com toda a tua força, com todo o entendimento de toda a tua alma, não há nada que, sabe, que poderão fazer com você, contra você. Em outro momento também, os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, a mesma história. Vamos lá para adorar uma estátua. Não, eu me recuso a fazer isso. E o rei foi, pega eles, vamos jogar ali na fornalha, acesa 7 vezes mais. Aqueles que jogaram eles na fornalha, foram queimados. Imagina isso. Mas com eles nada aconteceu, porque eles priorizavam a Deus, eles amavam a Deus em primeiro lugar, e eles buscavam a Deus, e aquele fogo não pôde deter. E aí o rei olha lá, ué, não foi 3 que foi jogado? Mas tem um quarto homem, tem um quarto homem com ele, e eles estavam andando ali. Querido, nem o cabelo foi chamuscado, nem o cabelo foi chamuscado, porque eles entenderam um princípio. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, para que a minha história seja totalmente transformada, para que a minha vida seja totalmente transformada. É isso que eles fizeram. Eles se renderam totalmente ao Senhor. George Miller, ele entendeu esse princípio também. Ele leu 200 vezes, querido, a Bíblia, sendo que 100 delas ele leu de joelho. A sua biografia fala que todas as suas orações foram ouvidas. Imagina isso, um homem que tinha intimidade em relacionamento com Deus. Imagina isso, acontecendo isso com você, que todas as suas orações ser respondidas. Você tem entendimento o que é isso? O relacionamento que aquele homem tinha com Deus. Ele colocava Deus em primeiro lugar, ele colocava o Senhor em primeiro lugar. Não há nada que se compara assim, querido, com a presença de Deus. Não há nada mais importante do que a presença de Deus. Marcos 10, versículo 29 e 30. Jesus respondeu: em verdade te digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs,
mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receberá 100 vezes no presente momento. Não está entendendo? Então tudo aquilo que você entregar para o Senhor, tudo aquilo que você vai receber 100 vezes mais. 100 vezes mais, aqui no tempo presente. Pais, irmãos, filhos, tudo. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Então não pense que o que você entregar, que você investir o teu tempo na presença, na busca, na entrega por Deus, você vai ser recompensado. Você vai ser recompensado, em nome de Jesus. Os 10 mandamentos, eles se resumem em 2. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Todos os mandamentos, eles se resumem em 2. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Deus não nos pede algo, querido, que Ele já não tenha feito por nós. E aqui, Ele nos amou primeiro. Nós ouvimos uma canção aqui, Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Foi por nos amar que Ele se entregou por nós. E aqui eu quero falar sobre João 3,16. Porque Deus amou, Deus o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se entregou por você, para que você pudesse ter vida eterna, para que você tivesse, como diz João 10:10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que você tivesse vida e vida em abundância, vida plena. É isso que Ele veio. Por isso que Ele nos pede para amarmos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, porque Ele nos amou primeiro. Ele entregou o seu Filho unigênito, como fez Isaac, como fez Abraão. Aliás, Ele entregou o seu único filho, seu Filho unigênito. Mas a diferença de Jesus se entregar por nós é que se nós crermos nele, teremos a vida eterna. Se você crer nele, terá a vida eterna. É isso que Deus promete para aqueles que crer nele. Foi por isso que Jesus se entregou por nós, por nos amar. Ele entregou o seu melhor, Deus entregou o seu melhor para nós. Esse amor é o amor incondicional. Do grego agapau ou ágape, um amor incondicional, um amor que se entrega por vontade, por decisão. É isso que Deus quer que você faça hoje, que você se entregue totalmente a Ele, porque Ele entregou o seu Filho por mim e por você, para que pudéssemos ter vida e vida abundante. Querido, um dia eu não conhecia esse Deus, eu não conhecia este amor, mas no dia que eu me entreguei e me rendi totalmente ao Senhor, a minha vida totalmente foi transformada, de um estado para outro estado. Eu estava de uma forma de calamidade,
calamidade total. Mas quando eu permiti que aquele amor invadisse o meu coração, eu fui invadido por aquele amor. Eu fui tomado por aquele amor que transformou a minha vida, transformou a minha história como nunca antes. Ele quer te conhecer. Coloque-o em primeiro lugar. Coloque Ele em primeiro lugar. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida nessa noite. Ele está te dando uma oportunidade hoje de você ter uma vida diferente, uma vida totalmente restaurada, uma vida totalmente entregue a Ele. Davi, ele se entregou. Daniel se entregou. José se entregou. José, mesmo após ser vendido pelos seus irmãos, desprezado, rejeitado pelos seus irmãos, querido, ele buscou a Deus. Ele amava a Deus. Ele creu no plano que Deus tinha para ele. E ele foi preso. Ele foi preso. Ele viveu no Egito como escravo. Mas ele não desistiu. Ele colocava Deus em primeiro lugar. E no momento apropriado, Deus mudou a sua história. Não desista. Não retroceda. Mesmo apesar das dificuldades, dos problemas, das situações, das adversidades que surgirão. Mas se o nosso coração estiver em Deus, a nossa vida será totalmente transformada. É isso que Ele quer de você hoje. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida. Porque Ele te ama. Ele te amou primeiro. Por isso que Ele entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer te dar a vida eterna, ao lado dele. Ao lado dele. Mas para isso você precisa decidir. Para isso você precisa buscar. Para isso você precisa colocar Ele em primeiro lugar. Para isso Ele precisa ser prioridade na sua vida. Se Ele não for em prioridade na sua vida, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas se Ele for prioridade na sua vida, a sua história vai ser transformada. A sua vida vai ser transformada. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama com amor incondicional. Foi por te amar tanto que Ele morreu ali naquela cruz. Foi por te amar tanto que Ele morreu ali naquela cruz. Ele derramou o seu sangue por mim e por você, porque Ele te ama. Você é precioso. Você nasceu. Você é projeto de Deus. Talvez o teu pai, a tua mãe possa ter te rejeitado, mas Ele não te rejeitou, e por isso você está aqui hoje. Ele te ama. E Ele te deseja. Ele quer você. A palavra de Deus fala que mesmo que o pai ou a mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, Deus jamais se esquecerá de você. Deus jamais se esquecerá de nós. Ele te ama, Ele te quer, Ele não esquece de você, Ele não vai te abandonar. Não. Mas Ele quer que você o ame, o busque com toda a tua força. Amém? Então busque ao Senhor. Este é o momento em que você pode se entregar e se render totalmente a Ele. Este é o momento em que você precisa declarar que Ele está em primeiro lugar. Mas não só da boca para fora.
Não só da boca para fora, querido. A nossa atitude é que tem que demonstrar isso. A minha atitude de buscar a Deus, a minha atitude de amar a Deus, a minha intensidade em que eu busco a Deus, com todo o meu ser, com toda a minha força, é isso que Ele quer, que você faça isso nessa noite. Você não está aqui por acaso. Deus separou esse momento para que você estivesse aqui e pudesse ouvir isso. Ele é prioridade na sua vida? Ele está em primeiro plano na sua vida? Ele quer te encher nessa noite. Ele quer te encher nessa noite. Mas tome uma atitude hoje de buscá-lo com toda a tua força, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Tome hoje essa decisão de buscar a Deus. Coloque-se de pé nessa noite. Vamos adorar o Senhor.